Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Otávio Maioli, do curso Técnica em Química do IFES Campus Aracruz, a disciplina de Processos Químicos Industriais Inorgânicos. Vamos fazer a nossa aula hoje então? Essa aula, pessoal, vai ser a aula das 2 semanas. Nós vamos falar do processo de produção de barrilha, o carbonato de sódio, ok? Então vamos lá? Pessoal, quem é a barrilha? A barrilha, então, é esse sal. Ele é um químico indispensável para diversos tipos de produtos e também como insumo, o subproduto dentro da cadeia química. A gente tem o uso da barrilha para a produção de sabão, para a produção de remédios, produção de papel, a produção de vidro, nós vamos ver mais para frente, a indústria têxtil, as cerâmicas também utiliza, a goma laca, diversos tipos de produtos químicos também se utiliza a barrilha para a produção. Ela é utilizada no petróleo, na indústria do petróleo, para processos de refino, a indústria do couro, fotografia, até mesmo a produção de açúcar e até alguns produtos agrícolas. Ela também serve de insumo para a produção de produtos agrícolas. O abrandamento da água. Lembra das nossas últimas aulas de tratamento de água industrial? Há uma etapa em que consiste na remoção de cálcio e magnésio, muito comum em certas águas superficiais, de mananciais superficiais. Então, se utiliza a barrilha. Gás de iluminação, as lâmpadas de sódio utilizam a barrilha também. Diversos tipos de alimentos e corantes. Então, apresentei para vocês aí os usos da barrilha. E como que se dá isso em escala industrial? Pessoal, antes de mais nada, eu vou mostrar para vocês rapidinho, eu acabei colocando no lugar errado, mas veja só, a barrilha, ela tem ela é um tipo de substância que é muito empregada, porém, as fontes naturais de barrilha, elas são muito pequenas no mundo. Para não dizer que não existe fonte natural de barrilha, nós temos esse mineral chamado trona, que é o mineral evaporito, composto de carbonato e bicarbonato de sódio hidratado. Então veja, essa é a fórmula mineralógica que se aproxima da barrilha. Olha a fórmula mineralógica dela ali. É uma combinação de sódio, bicarbonato e carbonato em água. Então veja, a forma mais fácil de se obter barrilha de um recurso natural seria através desse mineral, que vai passar por um processo também industrial, onde há a seleção ali do carbonato de sódio. Então, você consegue obter facilmente o carbonato de sódio a partir da trona. Mas a trona ela só é encontrada em alguns locais dos Estados Unidos e em pequenas jazidas no mundo. Ou seja, um produto químico de tamanha importância precisa ter um processo químico para ser feito em escala dos usos de hoje, os usos atuais. Então, pessoal, em 1773 foi desenvolvido o primeiro processo industrial de produção de barrilha, é o processo Leblanc. E posteriormente veio o processo Solvay, por volta de 1861, quase 100 anos depois. Mas então vamos lá.
como que se deu esse processo em escala industrial de produção de barrilha em 1773. Reparem que se a gente fizer uma cronologia, ela está ali justamente na época da Revolução Industrial, o período imediatamente no momento da Revolução Industrial. Então, foi um combinado de situações de desenvolvimento industrial que avançaram naquela época. Então, pessoal, vamos ver o processo Leblanc em detalhes. O processo Leblanc, como está explícito aí, ele se baseava na calcinação do sulfato de sódio junto a carvão e calcário em um forno rotativo, seguindo por lixiviação em água. Então, esse processo ele proporcionou a produção em larga escala. Os primeiros processos, inclusive, se produzia ali 300 quilos por dia, uma quantidade que para a época era muito grande. Isso de ponto de partida. E depois a primeira planta mesmo, a partir desse processo, foi construída na França. E aí o nome Leblanc vem justamente do pioneiro nesse processo. Só veja, o sulfato de sódio, ele também não é um mineral abundante em recurso natural. Então, o que acontece é que ele também é obtido a partir de um processo, de uma reação. Reparem ali nesse quadro, o processo Leblanc apresentava 3 reações. A primeira reação é justamente a reação do sal comum NaCl, da matéria-prima água do mar, ou então de uma mina de sal, com ácido sulfúrico. A produção do sulfato de sódio então vem dali. Então veja a primeira reação: sal comum NaCl com ácido sulfúrico, formando o sulfato de sódio e o HCl. Pessoal, essa reação ela é crucial na relação do processo Leblanc. Por quê? O sal comum ele é uma fonte natural. Nós temos água do mar e as fontes de minas de sal, como disse. Mas o ácido sulfúrico não. Ele é produzido a partir de alguns processos metalúrgicos, onde é obtido o ácido sulfúrico, o material industrial, então. Nesse momento, há a formação do sulfato de sódio, um sal neutro e um subproduto que é o ácido clorídrico, o HCl. O ácido clorídrico é um ácido muito forte. E notem que nesse processo, ele é obviamente um produto industrial, de uso industrial, mas esse processo ele é um subproduto, ele não participa do restante das reações para a produção do carbonato de sódio. Então, por muitas vezes, ele acabava tendo que ter uma gestão específica para ele, ou seja, formação de produto e uso ou estocagem. Seguindo no nosso fluxograma de processo, com a obtenção do sulfato de sódio, então se fazia o que foi explícito anteriormente ali, a calcinação dentro de um forno, na presença de carvão, que é o carvão normalmente carvão mineral, tá, pessoal? E calcário. Notem que tudo está sendo posto num forno, mas a reação acontece em 2 etapas. Primeiro, o sulfato de sódio reage com carvão, formando sulfeto de sódio, Na2S, mais CO2. Então, no caso de uma molécula em estequiometria ali, para cada molécula de sulfato de sódio e 2 de carvão, formando 2 moléculas de CO2. Então, nós temos um gás sendo emitido ali. E aí, pessoal, dentro do mesmo forno, a partir do momento que há a formação do sulfeto de sódio, o sulfeto de sódio reage
com calcário, CaCO3, formando então a barrilha, que é o nosso produto de interesse, e sulfeto de cálcio, ok? Na observação aí diz que no processo Leblanc as reações ocorrem em fase sólida, o que faz com que se consuma muita energia. Além disso, a formação de HCl e sulfeto de cálcio, que são poluentes. Galera, essa informação ela já passa para a gente os grandes desafios que era o processo Leblanc. Ele é um processo que acontece em fase sólida, ele não é em via úmida, ou seja, não tem água participando desse processo ali. Então há um consumo muito grande de energia, porque você tem que fazer a transferência desse material, certo? E a transferência requer, obviamente, condução, enfim. Tá? A água já é um meio que condiciona um transporte mais fácil. Nesse processo também nós temos a formação do HCl como subproduto, como eu disse, e o problema da gestão dele é que se ele não tiver um ponto de comercialização ou uso, hoje obviamente existe vários usos de HCl, mas naquela época ainda não, então ele tinha que ser estocado. Ele é um ácido muito forte, um ácido corrosivo, e muitas vezes ele era eliminado da fábrica, ou seja, contaminando o ambiente. Além disso, olhando para a nossa segunda reação, nós temos que um subproduto lá, final, é o sulfeto de cálcio. O sulfeto de cálcio é um grande problema no processo Leblanc. Por quê? Ele é um sal que não tem uso. Ele era algo que não tinha um uso. E, além disso, além de não ter uso, a gestão dele era uma gestão complicada. Por quê? O sulfeto de cálcio ficando, por exemplo, exposto em grandes pátios, estocados até em áreas cobertas que seja, mas esse estoque ele ia se acumulando e nada era feito. A partir do momento que é um sal, o sulfeto de cálcio, né? O sulfeto de cálcio ficava em contato com a água, ele promovia uma reação que liberava sulfeto de sódio, ácido sulfídrico, o H2S. Esse H2S é um gás que um odor muito forte, um mau cheiro muito forte. Ele é emitido em estações de tratamento de esgoto, pelo esgoto por meio de reações anaeróbicas, de bactérias anaeróbicas. Ele é o cheiro do ovo podre. Então veja, uma indústria que produção de barrilha do processo Leblanc, que acumulava aquele composto, que poderia receber água da chuva. Naquela época não se preocupava com a gestão, preocupação ambiental, enfim. Então aquilo causava um mau cheiro insuportável nos arredores, na região. E antigamente as fábricas ficavam perto de centros urbanos. Então o processo Leblanc ele tinha uma série de problemas. Em relação ao seu processo em si. Então, prestem atenção nas reações do processo Leblanc e os pontos positivos e negativos. Um outro aspecto que vale comentar é que as matérias-primas, é importante a gente saber as fontes das matérias-primas e a oferta, a abundância delas. Por quê? O ácido sulfúrico ele não é natural, ele precisa de um processo industrial anterior. Então, a dependência de um processo industrial encarece um produto também, inviabiliza de certa forma. Okay? O ideal, na verdade, é que essas matérias-primas sejam mais naturais possível. Se tem uma fonte próxima, para não aumentar o custo. Enfim, dado o processo Leblanc,
de maneira bem tranquila. Eu peço a vocês que eu vou botar essa aula na nossa primeira semana, mas nós vamos na sequência, tá? Então vocês podem ir dosando, assiste um pouquinho agora, assiste um pouquinho depois, ok? Agora nós vamos falar do processo Solver. O processo Solver, então, pessoal, veio tentar contornar esses problemas do processo LeBlanc. Até porque todos os problemas inerentes do processo LeBlanc proporcionavam uma produção relativamente pequena. Ele tinha que ter esse problema de gestão, tinha que controlar a produção. E aí veio o processo Solver a partir de 1861, quase 100 anos depois. Ele desenvolveu na Bélgica, então, um processo de fabricação de barrilha, chamando um processo amônio-soda. O processo Solver, então, ele é conhecido como amônio-soda. A produção do processo Solver, então, ela elevou a produção a 1,5 tonelada dia, quase 5 vezes a produção pelo processo LeBlanc, que já tinha até se desenvolvido de certo modo, mas pelos desafios estavam tendo problemas. Ela iniciou de fato em 1865, tá? Esquece esse negócio no pós-Segunda Guerra Mundial, tem nada a ver isso aí. Quem escreveu estava em outro planeta. Enfim, esse processo fazia-se na formação de bicarbonato de sódio, que posteriormente é decomposto termicamente por formação de carbonato de sódio. Pessoal, vamos lá então. O processo Solver é um processo um pouquinho mais complicado de compreender, que ele não é um processo simples como o LeBlanc, ele tem um emaranhado de processos conectados um ao outro, né? E é importante compreender todos os caminhos. Então vamos tentar fazer aqui por meio dessa videoaula. Apresento para vocês o fluxograma do processo Solver. Tá? Vão se familiarizando com ele primeiramente. Vamos lá, lembrando que a análise de um fluxograma a gente sempre procura partir da esquerda, onde estão as nossas matérias-primas, certo? Então, vamos começar a identificar as matérias-primas ali. Em primeiro momento, pessoal, vamos olhar para o canto inferior, né? Vocês têm ali, né, a entrada das matérias-primas, coque e calcário, certo? Coque e calcário, então, eles entram dentro de um forno, chamado forno de cal. Embaixo existe ali areia, pedra e extintor de cal, certo? E aí ele recebe também água. E aí lá nós temos o forno de cal, que é esse forno, esse desenho de forno aí, é um hexágono irregular. Galera, o coque e o calcário, então, nesse forno, recebendo ar em injeção, ele busca a produção do CO2. Veja que, na verdade, a ideia de pegar as matérias-primas, né, coque e calcário, o que é o coque? O coque é um carvão mineral que passou por um processo térmico, onde foi recuperada a energia e ficou apenas o carvão quase que puro, com carbono puro. É aquele mesmo carbono que foi utilizado lá no processo LeBlanc. Lembra que o carvão utilizado lá é um carvão mineral também que passa por um processo térmico, onde há a remoção da energia, um combustível fóssil, a remoção dessa energia, concentração dessa energia, remoção desses voláteis, e ele fica com carbono puro, certo? Que participa
na reação. Então, esse CO2 ele vai para esse primeiro reator que está desenhado aí, tá? E é chamado de torre de solução de NH3, amônia, tá? E ele está sendo então carreado ali. Na verdade, o CO2 ele ainda não está indo para esse reator. O CO2 vai para um outro lugar, mas vamos guardar o CO2 por enquanto. Mas nós temos ali que quem vai para esse primeiro reator é o chamado leite de cal. O que está acontecendo, pessoal, é o seguinte: embaixo daquela reação do forno, vem então o cal, né, que vai para dentro desse primeiro reator ali. O cal de onde vem? Quando se coloca carbonato de cálcio no forno junto com carvão, a emissão do CO2, que vai para um outro processo, que nós vamos ir lá para frente, e a obtenção do óxido de cálcio, CaO. Lembra da reação, da decomposição dele. O CaO, que é a cal, vai então para essa torre de amônia junto com a amônia. Ok? Então tá aí, nós temos a torre de amônia aí. Galera, essa torre de amônia então recebe a amônia ali, né? Recebe a cal, vapor de água. Amônia, cal e vapor de água. Galera, esse fluxograma ele está muito interligado. Então vamos passar para as reações para a gente ir se localizando, tá? As reações ali no processo Solvay. A primeira reação é a produção de salmoura, né? E a segunda é a queima do carbonato de cálcio para a produção do CO2, como disse aquela reação da decomposição de carbonato no forno, formando CO2 e a cal, que é o CaO. Ok? A saturação da salmoura com NH3 é justamente o que acontece naquele ponto ali do processo, o qual eu expliquei anteriormente. Antes, né, e aí seguindo a sequência da produção de parrilha, é muito importante considerar que também há uma matéria-prima importante ali, que é o sal. E o sal ele está na forma de salmoura, que é a solução do NaCl, uma solução de NaCl em água, que vem por cima ali, ó. Vocês podem ver, salmoura e sal, tá? A salmoura vai para esse reator maior aí, ó, mais comprido de todos, que na sequência aí seria o nosso quarto reator, tá? Enfim, importante destacar, e aí vamos avançar no nosso slide, que há um momento crucial no processo Solvay, que é o seguinte: nós temos a formação do bicarbonato de sódio a partir da injeção de CO2. E isso vai acontecer naquele reator mais comprido ali. Vamos esquecer um pouquinho do nosso primeiro reator, apesar de a gente já saber que é a torre de amônia recebendo ali
o CO2, perdão, a cal daquele primeiro processo, nós vamos nos concentrar nesse reator mais comprido aqui, tá? O que acontece nesse reator mais comprido? A reação 4 diz que é a precipitação do bicarbonato de sódio pela injeção do CO2. Então, nós temos ali a solução salmoura de NaCl, mais a amônia, que entra ali também naquele reator, e a gente vai saber a partir dos outros, que eu vou explicar que há um processo em que há a separação da amônia no processo de recuperação, mas enfim, ele vai para lá, né? A amônia vai para lá também. E aí nós temos o CO2 também formado a partir da calcinação do calcário, formando a cal e o CO2. Esse CO2 está indo para aquele reator. Ele passa por um compressor ali, é um gás, precisa ser bombeado. Bombeado é a forma de dizer, mas ele precisa ser, transportado. E aí um compressor para fluxo de gás, ele passa ali e forma e entra naquele reator, que é o reator principal. Naquele momento, pessoal, a formação então, na reação 4 ali, do cloreto de amônio e do bicarbonato de sódio. Bem, galera, é nesse momento em que há a formação da barrilha. O bicarbonato de sódio, lá no nosso processo, ele é separado. Quando ele é separado, ele vai para uma espécie de calcinador, que é aquele reator chamado de carbonatador ou no calcinador. Ele então é decomposto, tá? Decomposição térmica do bicarbonato de sódio, NaHCO3, na reação 6. Ele é decomposto, forma a barrilha, libera água e CO2. Tá? Lá naquele último, à direita, o último quadro que diz armazenamento e empacotamento de carbonato de sódio, quer dizer que ele veio daqueles processos anteriores ali, justamente no momento do chamado calcinador, que é o calcinador que forma a barrilha, que deixa a barrilha formada, formando o CO2, aqui o CO2 e a água também. Esse CO2, pessoal, ele é recuperado, e lembra que a amônia, por ser um gás, ele também vai estar presente junto ali, certo? Ele vai se caminhar junto com o CO2. Notem que no momento em que eu tenho a formação do bicarbonato de sódio, eu tenho também lá na reação 4 a formação do cloreto de amônio, uma solução de cloreto de amônio. Essa solução de cloreto de amônio, pessoal, ela vai se encaminhar para esse reator, que seria o nosso reator, o quarto reator ali. O que acontece é o seguinte: naquele momento, esse cloreto de sódio, se a gente olhar lá na nossa, cloreto de amônio, se a gente olhar naquela nossa última reação, o que acontece? Ele vai ser o que vai promover a recuperação da amônia. Repare que nesse processo,
A amônia ela é como se fosse um instrumento. Ela é um composto químico, mas ela é utilizada para promover uma reação e depois tem que ser recuperada. Volta para o sistema, promove a reação, né? E volta para o sistema. Nesse momento que ela promove a reação, ela se encontra na forma de cloreto de amônio. Então, o cloreto de amônio ele precisa ser recuperado, né? Na forma de amônio, ele é trabalhado, recupera a amônia e volta para o sistema. Então, veja, pessoal, para que o cloreto de amônio, então, promova a reação de recuperação da amônia, que é a nossa última reação, ela precisa do hidróxido de cálcio. E de onde vem o hidróxido de cálcio? Vem da reação da cal, formada lá no início do processo, com água, que vai formar o hidróxido de cálcio. Olhando para o processo, então, notem que isso vai ocorrer naquele reator que está ali no final. Porque no quarto reator, perdão. Por quê? Porque quando houve a formação do bicarbonato com o cloreto de amônio, eles foram separados por meio do filtro. Então, o filtro levou o bicarbonato e separou o cloreto de amônio. Então, o cloreto de amônio ele vai ser recuperado por meio da reação do hidróxido de cálcio formado da cal. E eu tenho a amônia, que volta para o sistema, e um subproduto que é o cloreto de cálcio nesse processo. E também água. Notem, pessoal, que da reação 6 também liberou CO2. O CO2 ele é um produto, mas ele também é um reagente na reação 4. Então, o que acontece? Ele é canalizado da reação 6 e volta como um reagente na reação 4. Isso vocês podem observar nesse fluxograma. O fluxograma, então, ele vai descrever todos os reagentes que foram falados aqui. Notem que eu tenho ali uma solução de cloreto de sódio, que lá embaixo ele é dirigido para esse primeiro reator ali depois do forno. É nesse primeiro reator, então, que ocorre a reação do cloreto de sódio com a cal em água, recebendo um vapor ali embaixo, que é vapor de água. E aí eu tenho a liberação da amônia. A amônia, então, formada ali, a partir do topo desse primeiro reator, ele passa, por um resfriamento, que é um gás que sai quente naquela reação, e é recuperado para o processo. E ali, naquele processo, ele entra justamente naquele reator, o qual eu mencionei que vai acontecer a formação e a geração da barrilha. Tá, pessoal? Eu sei que é um pouco complicado explicar por vídeo aula esse processo, mas eu quero que vocês, caso não tenham entendido, voltem um pouquinho a aula, aí no vídeo, e façam as suas perguntas, seus questionamentos lá no nosso fórum ou nas nossas webconferências, tá bem? De novo, então, recapitulando, é muito importante ter em mente todas as reações do processo. O que se objetivo, então, do processo sobre é que esses combinados de reações sejam postas num fluxograma e eu consiga combinar todos eles no momento adequado. Primeiro é apenas a formação da salmoura, o cloreto de sódio, que vai ser requerido naquela reação 4. Tá? Lembrando que essa reação 4, então, como vocês podem ver lá em cima, a salmoura vai se dirigir para o nosso reator grandão ali, o maior reator que está no centro desse processo. Então, ali vai ocorrer a reação 4. Tá? A reação 4 é justamente a reação que forma o bicarbonato de sódio e
o cloreto de amônio, a partir da reação com amônio também. Então ali depois o bicarbonato é separado, vai lá para o final do processo, e aí no final do processo ele forma a barrilha, que é o que nós queremos, e o cloreto de sódio volta para aquele primeiro reator ali, né, após o forno, e faz a recuperação, que é a nossa última reação, que reage com hidróxido de cálcio, que veio da reação da cal com a água. E ali então tem a recuperação da amônia e esse subproduto, o cloreto de cálcio. Galera, olha as vantagens do processo Solvay diante do processo Leblanc. Eu tenho como matéria-prima o carbonato de cálcio, que é o calcário, e eu tenho o NaCl, que pode ser obtido de minas ou de água do mar, embora depois ele passe por uma salmoura. Esses são as minhas matérias-primas, elas são naturais. O processo Solvay, ele aplica a amônia, que é uma substância, mas ela não vai para o produto, ela é recuperada no sistema. Então, o produto que vem a partir de um processo industrial, que é a amônia, ela é adquirida, mas ela é recuperada, ela não é consumida. E esse processo aumenta em 5 vezes a produção de barrilha. O processo também ele tem a emissão de CO2, tem a geração de CO2. Mas o CO2, se vocês observarem no nosso processo, ele é formado na reação 2 e é recuperado na reação 4. Ele também é formado na reação 6, mas ele também é recuperado para a reação 4. Então, todo ele é recuperado. Eu minimizo as emissões de CO2. E o subproduto que se forma do processo é o cloreto de cálcio. Galera, cloreto de cálcio não tem problema ambiental quanto sulfeto de cálcio. E, inclusive, o cloreto de cálcio, apesar das poucas aplicações dele, é muito usado como para o processo de degelo, de derretimento de neve, por exemplo, em alguns países que sofrem com rigorosas nevascas e enfim, formação de neve muito intensa. Vocês podem observar em alguns filmes, por exemplo, joga-se sal no meio da rua para descongelar o gelo formado da neve, que impede até as pessoas de sair de casa e tirar seus carros, enfim. É o cloreto de cálcio que se usa. Então você pode dar um destino a ele. Além de outros usos, menores, formação de sabão, essas coisas todas, mas não tem problema ambiental nele. Ok? Então, resumidamente, o processo Solvay, então, purificação da salmoura, que na verdade é um processo industrial de limpeza, da formação da salmoura adequadamente, a calcinação do carbonato de cálcio, que acontece naquela temperatura, aquela faixa de temperatura, então eu tenho ali a formação da cal e do CO2, a absorção da amônia, que acontece aí, numa concentração por meio de uma solução de amônia. Então ela consegue absorver até 90 kg de amônia em 1 metro cúbico de salmoura. Este processo é fortemente isotérmico, libera muita energia, necessitando de controle de temperatura, usando o reator encamisado e serpentina interna. Importante, pessoal, aqui. A gente tem uma noção de energia dentro do sistema ali. Naquele momento, então, tem liberação de energia. É um processo exotérmico.
Depois vem a precipitação né, do bicarbonato de sódio, formação dele, o resfriamento inicial de 50 a 60 graus, ou seja, reduz bastante a temperatura, tem que ter um resfriador. Posteriormente resfriado a 30 graus para suspender o bicarbonato, ou seja, o bicarbonato então ele vai ser suspenso, ele resfria, né? Depois suspende e depois precipita. É um processo de limpeza, de recristalização para a obtenção do bicarbonato mais puro ainda, que é o processo que nós vimos. A filtração do bicarbonato, que pretende tirar ele do cloreto de amônio na formação, um procedimento que se utiliza os filtros rotativos a vácuo, centrífugas. Ele vai se depositando na lateral e a lavagem do material então ocorre nessas dimensões aí. E aí depois a calcinação do bicarbonato, que é a nossa etapa final para a produção da barrilha. Ocorre a calcinação dele, a elevação de temperatura. Uma temperatura não muito grande, porque senão pode decompor a barrilha também. Né? E aí eu tenho essa produção aí. E no final a recuperação da amônia, que é o grande destaque do processo Solvay. Ok? Galera, eu vou pedir para vocês terem bastante atenção para entender bem, né, esse processo Solvay, muito relevante na indústria química, para a produção da barrilha, que tem diversos tipos de uso, como relatei no início. Essa figura dá uma melhor interpretação do processo de barrilha. Eu já botei o fluxograma de imediato para vocês, é para vocês se assustarem mesmo, para vocês tentarem entender em primeiro momento e depois, com as informações a posterior, começar a interpretar em cima do que foi posto lá, certo? Então veja esse slide aqui. O desenho, então, eu tenho o produto aí, né, a início, né, no lado esquerdo, mas vamos começar lá em cima, no lado superior direito. O carbonato de cálcio, que é a nossa matéria-prima. Formou CO2 e cal, naquele processo de calcinação. A cal ali, se vocês verificarem, ela vai estar reagindo com o cloreto de amônio, né? E aí cloreto de amônio vai produzir o cloreto de cálcio ali embaixo na sequência, no canto inferior à direita. E seguindo na setinha, nós vamos lá para o meio do nosso slide na amônia, né? Olha só, hein? A amônia então vai reagir na solução de cloreto de sódio saturado ali, e entra também o CO2 que foi formado ali na calcinação, né? Que veio do calcário. E aí aquelas três setinhas no meio ali, no meio desse slide, né? Cloreto de sódio, amônia e CO2 dão a produção de bicarbonato de sódio e de cloreto de amônio, né? O bicarbonato então vai para a produção da barrilha, que é o nosso interesse, e o H2O, vapor que sai ali, vai para fora. Notem que na sequência da seta do bicarbonato para o carbonato, para a barrilha, eu tenho, né, na horizontal, acima, uma seta que vai contornando todo esse slide e chega e vai até o CO2, ou seja, ele produz CO2 que entra ali também. Então eu tenho CO2 produzido lá no final do processo, na produção da barrilha, sendo recuperado, chegando ali, e também junto do CO2 da produção inicial ali da calcinação do calcário. Então, pessoal, o processo ele é todo interligado mesmo. Ele, apesar de ter as matérias-primas chegando, ele é todo interligado e interdependente. E aí ele consegue produzir barrilha em altíssimas concentrações, em produtividade altíssima. Pessoal,
O processo Solvay, então, ele foi adotado, né, olhando para nossas considerações finais ali à esquerda. Vários países, né, são os maiores produtores mundiais de barilha. E o que acontece é que há variações do processo Solvay, né? Os Estados Unidos já utiliza um processo que é um processo soda, que tem uma base no processo Solvay. Ele veio também de uma base de processo Solvay, tá? Mas é o Prince Solda, né? O Penrith Solda, perdão. Ele é um processo que vai ser originado da soda cáustica, mas é um processo que produz pouco ainda, né? Tem uma variação. O AUS e o Protos LTD também são processos de produção de barilha, mas todos eles são muito independentes do processo Solvay. O processo Solvay é o coração do processo de produção de barilha. Todos eles vieram de uma variação ali, né? Como, por exemplo, utilizar ao invés de cloreto de cálcio, utiliza soda cáustica. E aí faz variações diferenciadas. E ali, mais uma vez, os processos os ramos da aplicação do carbonato de sódio ou barilha, dentro do que eu já coloquei lá no início. Então, barilha é um produto muito comum na indústria química. Beleza? Excelente, pessoal. Excelente. Então, nossas duas aulas vão ser sobre isso. E eu quero que vocês diluam, né, isso durante essas 2 semanas e trabalhem neste relatório individual avaliativo que vou apresentar para vocês. Galera, tá bem assim, né? O conteúdo da semana tá até, vamos dizer, bem adequado. A aula tá curtinha, mas eu quero que vocês se dediquem bastante na elaboração desse relatório avaliativo que vale 5 pontos, onde vocês vão fazer uma síntese desse processo, o processo Solvay. E é de fato o primeiro processo que vocês aprendem no processo químico industrial. A gente fez as primeiras aulas introdutórias, a parte de processo de água tratamento de água industrial já começa a passar um pouquinho, mas esse é o primeiro processo químico mesmo. Então eu quero que vocês, nessa questão de atividades não presenciais, eu quero que vocês trabalhem mesmo e façam esse documento, esse relatório avaliativo. Veja, o primeiro é uma questão ampla, né? São 2 questões apenas, tá, pessoal? O primeiro é uma questão ampla. Apresente as vantagens de produção de barilha pelo método Solvay diante do processo Leblanc. Explique as razões do desuso do processo Leblanc, considerando inconveniências desse processo de produção de barilha descoberto em 1774 e do avanço de produção de barilha pelo processo Solvay que perdura até a atualidade com pequenas variações. É o que está na aula, galera. É o que está na aula. Tá? Fazer uma revisãozinha da aula aí e responder. Fácil. Agora o 2, eu quero que vocês façam, né? Representem, tá? Ou representem. Seria certo porque são 2, tá? Por meio de equipamentos de processo industrial, o fluxograma, né, do processo Leblanc e um fluxograma do Solvay de produção de barilha. Então eu vou querer que vocês peguem a linguagem técnica que vocês aprenderam dos equipamentos de produção e agora apliquem para o processo de produção de barilha. Façam um para o processo Leblanc e façam um para o processo Solvay. O processo Leblanc é bem simples, vocês vão ver que vai ser bem tranquilo. Não se preocupem muito com a questão, né, de conexão, os cuidados. Façam como vocês quiserem. Vou dar liberdade para vocês, mas busquem, né, sempre alinhar nisso. E o processo Solvay. Ali o processo Solvay vocês vão ter que encaixar os equipamentos de acordo.
as tubulações, né? Fazer toda a tubulação, que ela é toda interligada, fazer de maneira adequada. Recomendo para esse processo, vejam, esse processo não, essa questão, recomendo vocês utilizarem esse slide de alguma forma, tá? Muito embora eu quero que vocês reproduzam isso, tá? Mas utilizando os equipamentos de processo industrial que nós vimos nas nossas aulas. Então pega aquele material, consulta e faz. Aí consultando aqui para vocês verem certinho como que está a interligação de todos, certo? Todos os equipamentos, enfim. Aí tem alguns equipamentos importantes que a gente poderia considerar para a montagem do equipamento de vocês, que são os compressores, os filtros, mas enfim. Pessoal, é isso então, tá? Essas 2 semanas eu quero que nós trabalhemos assim. Façam essa aula o mais rápido possível para que a gente utilize esse tempo para trocar, né, informações a respeito de dúvidas. Tá? Vai ser muito importante nesse ponto. Tempo para dúvidas. E a realização desse exercício que está aqui. O exercício, pessoal, se vocês preferirem, por conta de ter que desenhar, né, reproduzir os equipamentos, como nós fizemos da outra vez no nosso fluxograma, pode fazer uma foto, tá? Ou escanear em PDF, façam com a mão. E para aqueles que estão já tem lá, né, já se familiarizaram com até o Paintbrush ou outros programas para fazer, pode fazer também, tá? Sem problema. Usem a forma mais adequada para vocês, né? Que se encaixa melhor. Não precisa, né, investir muito tempo de vocês em tentar, né, aprimorar ao máximo isso para entregar esse processo, esses trabalhos. A não ser que vocês queiram fazer isso, mas eu vou aceitar de todo modo, assim, né, imagem, tudo, tá bom? Então vou colocar para vocês lá a área para submissão e o prazo. O prazo para isso aí, pessoal, eu posso colocar tranquilamente o prazo de 3 de agosto, tá? 3 de agosto para vocês submeterem, ok? É isso aí, pessoal. Bons estudos para todos e vamos na sequência das nossas aulas, viu? Um grande abraço.